É certo falar sobre política na igreja? O que você acha? Essa é a pergunta que tentaremos responder neste vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal Controversando. Eu sou o pastor Cremilson Meirelles e nesta ocasião vamos tentar responder a seguinte pergunta. É certo falar sobre política na igreja? Entretanto, de antemão, quero destacar que essa pergunta não possui respostas tão simples, uma vez que a resposta depende do entendimento que você tem a respeito do assunto. Por isso, quero apresentar aqui 3 possíveis respostas. A primeira delas se baseia no entendimento de que falar sobre política é o mesmo que fazer campanha eleitoral na igreja. Bom, se esse é o seu entendimento do assunto, então, de fato, essa é uma prática errada, embora nós saibamos que existem líderes que assumem essa postura, que se tornam praticamente cabos eleitorais de candidatos, levando inclusive os candidatos à igreja e cedendo o púlpito para que estes apresentem suas propostas de governo. Esse é um procedimento totalmente equivocado, porque acaba rompendo a separação entre a igreja e o Estado e acaba tornando a igreja muitas vezes dependente de favores ou mesmo vinculada a algum partido. Isso causa muitos problemas na igreja. Além do mais, nós não encontramos fundamentação bíblica suficiente para defender esse tipo de prática. Mas a segunda resposta que há para essa pergunta se baseia no entendimento de que falar sobre política é o mesmo que diminuir os irmãos que votam em candidatos de esquerda, por exemplo. Se esse é o seu entendimento, então quero dizer também que você está errado, porque embora nós percebamos alguma incompatibilidade entre a ideologia de esquerda e a cosmovisão cristã, nós sabemos que as pessoas votam nos seus candidatos por motivos diversos, que não necessariamente inclui a militância ideológica. Pessoas podem votar por vinculação afetiva ou mesmo por se identificarem com a personalidade do indivíduo, entre outras razões, desconhecimento das motivações ideológicas ou por terem sido levadas por narrativas apresentadas nos meios de comunicação. São muitas razões que fazem com que alguém, ainda que vote num candidato de esquerda, continue sendo um cristão verdadeiro. É óbvio que com isso não estamos querendo dizer que a postura do indivíduo, a escolha do indivíduo, na verdade, está certa ou está errada. Mas estamos querendo dizer que é possível ser cristão e assumir essa postura e optar por esse voto. Mas eu quero destacar como terceira resposta a resposta que se baseia no entendimento de que falar sobre política na igreja é o mesmo que apresentar o ensino bíblico a respeito do assunto. Então, se esse é o seu entendimento a respeito de falar sobre política na igreja, quero dizer que você está certo. É certo falar sobre política na igreja se, por falar sobre política, você entende a exposição do ensino bíblico a respeito do assunto. E talvez você pense, mas a Bíblia não tem nada a dizer a respeito desse assunto. E eu preciso discordar de você nesse ponto, porque tem sim. E eu quero convidar você a ler comigo 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, onde a palavra de Deus fala-nos assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. A Bíblia mostra aqui que o cristão precisa se preocupar com aqueles que estão governando e se preocupar ao ponto de interceder por eles. Interceder com que propósito? Com o propósito de que Deus os conduza de modo que eles governem bem
E por governar bem, nós entendemos um governo que produza uma vida quieta e sossegada. Então isso demonstra que a igreja precisa ter preocupação com a política, porque a nossa vida quieta e sossegada, que dá ocasião à pregação do Evangelho, ela depende de um bom governo. É isso que fica subentendido nesse texto. Um bom governo nos dará uma vida quieta e sossegada, mas um mau governo causará problemas e dificuldades à igreja, de modo que a pregação do Evangelho pode, inclusive, ficar prejudicada. Mas esse ensino apresentado por Paulo, ele já aparecia no Antigo Testamento. No livro do profeta Jeremias, lá no capítulo de número 29, o próprio Deus, ao ter conduzido o povo para a Babilônia e anunciar àqueles que não haviam ido ainda, que eles deveriam aceitar esse destino, ele diz no capítulo 29, versículo 7, diz assim: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias escreve uma carta aos cativos da Babilônia, aqueles que já estavam lá, dizendo que eles deveriam buscar a paz da cidade. E aqueles que ainda iriam para lá, eles deveriam também assumir essa postura. Da mesma forma, onde nós estamos, nós devemos buscar a paz da nossa cidade, a paz do nosso estado, a paz do nosso país, porque a paz do nosso país é também a nossa paz. E isso envolve também o voto, uma vez que o sistema que vivemos, um sistema democrático, os políticos os governantes são escolhidos por meio do voto. Então nós vamos orar pelos candidatos, vamos orar pedindo a direção de Deus para que escolhamos corretamente o nosso candidato. E além disso, talvez você pense que não há relação entre a Bíblia e a política, uma vez que Jesus não tratou do assunto. Mas eu quero corrigir também o seu pensamento nesse sentido e afirmar que Jesus tratou sim da questão. Se não, vejamos, Mateus capítulo 22, a partir do versículo de número 15, diz assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem se importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Veja, eles colocam diante de Jesus uma questão política, a questão da relação entre o servo de Deus e o imperador, e o tributo que era pago ao imperador. Eles colocam diante de Jesus uma questão política, porque isso envolvia a relação dos judeus com os romanos. Os judeus estavam sendo governados pelos romanos, oprimidos pelos romanos. Então, muitos discordavam da prática de pagar os tributos. Havia pessoas, inclusive, que se movimentavam na contramão dessa ordem. Então, eles perguntam a Jesus, eles querem saber o que Jesus pensava a esse respeito. Então, Jesus emite um parecer, Jesus emite uma declaração a respeito dessa questão política. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Veja, Jesus não deixou de responder porque se tratava de uma questão política. Ele deu uma resposta. No versículo 19 diz: mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro ou um denário. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus, ele deixa muito claro quais são os limites da atuação do Estado e a atuação da igreja. Há algo que é devido a Deus e algo que é devido ao Estado, porque a efígie que estava na moeda que eles mostraram para Jesus era do imperador. Ou seja, o dinheiro que circulava e que era recebido como tributo pertencia a um sistema que era governado pelo Império Romano.
E esse sistema, ele provia não só as moedas, mas ele provia também segurança, ele provia também pavimentação de estradas, ele provia uma série de benefícios para o povo. Então Jesus, olha, esse que provê moedas, esse que provê estradas, então paguem o tributo a ele, mas não o reconheçam como Deus. Ele não é Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Estado, ele nunca pode ser divinizado. O Estado nunca pode ser considerado um messias, como acontece na filosofia marxista. O Estado, ele não resolve todas as mazelas da sociedade. O Estado não é o Messias é Cristo. Então há um limite, o Estado não pode interferir nas questões da igreja. Como, por exemplo, acontece na ideologia de esquerda. Há uma tentativa constante de se interferir na igreja e se interferir nas liberdades individuais. Então Jesus estabelece um princípio aqui que pode nortear a nossa concepção a respeito da política de um modo geral. E esse mesmo princípio que Jesus estabelece das áreas de atuação, o Estado tem uma área de atuação e a igreja tem uma outra área de atuação, ele reaparece em Romanos capítulo de número 13. Romanos capítulo 13, vemos o apóstolo Paulo trazendo à tona, reiterando esse princípio que Jesus exarara aqui em Mateus 22. Romanos capítulo 13, onde ao mencionar esse princípio, Paulo inclusive destaca algo a respeito da função do Estado. Ele diz, Romanos 13, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Veja, as autoridades ordenadas, elas foram constituídas por Deus. O que isso significa? Significa que Deus, ele tem dois meios para refrear o mal na sociedade. O primeiro e o principal é a pregação do Evangelho. Por meio da pregação do Evangelho, o indivíduo nasce de novo e se torna um cidadão melhor, agora respeitador, cumpridor dos seus deveres. Mas nem todos aceitam o Evangelho, muitos o recusam. E por essa razão Deus utiliza o Estado para refrear o mal, para que por meio da observância e da fiscalização das leis, ele possa impedir que haja caos, impedir que haja catástrofes por causa de crimes de indivíduos que não respeitam as leis. Por isso, ele prossegue dizendo, versículo 3, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Ou seja, o Estado tem a força para penalizar, para punir aqueles que descumprem as leis. Ele refreia o mal dessa forma. Ele usa a espada, usa os agentes do Estado para punir, para encarcerar. Então, veja, essa é uma palavra da Escritura a respeito da função do Estado. A igreja, por outro lado, ela tem o Evangelho nas mãos e ela anuncia essa mensagem com a expectativa da conversão. Mas a Bíblia estabelece os papéis e os define muito bem. Por essa razão, eu acredito que fazer uma abordagem da política à luz das Escrituras não constitui pecado. Nós não podemos enveredar por esse caminho. Seria pecado, como falamos, e seria errado nós, por exemplo, cedermos o púlpito para um político discursar. Seria errado, por exemplo, nós ficarmos diminuindo aqueles que votaram em candidatos que seguem ideologia de esquerda, porque nós não sabemos a motivação real. Então não dá para nós diminuirmos essas pessoas, mas não é errado nós expormos o ensino bíblico a respeito da política, os princípios bíblicos que se aplicam à realidade política. Então, espero que tenha sido esclarecedor. Que Deus abençoe e um grande abraço.